Puxa vida, falar dos trabalhadores do Senhor, falar dos obreiros do Senhor, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, o último do capítulo. Um capítulo que lá no segundo ponto, o Espírito já identifica como trabalhadores da última hora os espíritas. Não somente os espíritas, mas que os espíritas são trabalhadores da última hora. É importante a gente saber a quem é endereçado esse capítulo 20. É para nós. É para nós. E no capítulo 20, no ponto anterior a esse que nós vamos nos debruçar hoje, está lá no ponto número 4, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? E mais adiante o Espírito pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E o Espírito responde: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, e eles ensinarão e praticarão. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nem todos os que adentram o Espiritismo entrarão no reino dos céus na linguagem do Evangelho de Jesus. E é por isso que nós reconhecemos os verdadeiros trabalhadores do Senhor, os verdadeiros espíritas, pela prática da verdadeira caridade, e isto está explicado na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E qual é a língua dos homens e dos anjos, senão a mediunidade? Ainda que eu desse toda a minha fortuna e o próprio corpo para ser cremado. Ainda que eu desse toda a fortuna. Quer dizer, a caridade não é material. A caridade, ela é quintessenciada. A caridade é uma postura diante da vida, uma postura de amor. Não o amor sentimento, aquele que brota aqui dentro da gente e a gente não tem jeito, a gente ama. Mas o amor atitude, que Martin Luther King, pastor batista, se não me falha a memória, militante dos direitos humanos no século XX nos Estados Unidos, que hoje conversa, que hoje ele está desencarnado e que hoje a sua luta conversa com o dia de hoje aqui no Brasil, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, um país escravocrata como o nosso, que por mais de 400 anos as pessoas foram escravizadas neste nosso país. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Cabe a nós, trabalhadores da última hora, cabe a nós espíritas, abrirmos os olhos sobre o karma, vamos dizer assim, coletivo que se derrama sobre o nosso país. E cada um e cada qual, na medida das suas possibilidades, estabelecer a obra do Senhor. Por isso, capítulo 20, item número 5, os obreiros do Senhor. Os trabalhadores do Senhor, que serão reconhecidos pela prática da verdadeira caridade. Caridade essa que é o amor, o comportamento amoroso de tolerância, de entendimento. E vamos saber um pouco mais. Entrando aqui no quinto e último item desse capítulo tão importante, vamos saber quem é que assina isso, meu Deus do céu. Quem é que assina este texto intitulado Os Trabalhadores do Senhor? Foi trazido em 1862, na cidade de Paris,
Quem assina é o Espírito de verdade. Quem é esse que assina o Espírito de verdade? O Espírito de verdade se apresentou para Kardec, está lá em Obras Póstumas, na página 333 aqui da minha edição eletrônica, datado de 25 de março de 1856, na casa do senhor Baudin e a média, a senhorita Baudin, que Kardec fala sobre o meu guia espiritual. Esse é o título, meu guia espiritual. Estava Kardec escrevendo, quando ele começa a escutar pancadas repetidas, e ele percebe ali que é uma comunicação espiritual, que ele não consegue saber o motivo. No dia seguinte, na casa do Sr. Baudin, ele pergunta, aquelas batidas repetidas eram a tentativa de comunicação? E o espírito ali fala assim, seu espírito familiar queria se comunicar contigo. E Kardec fala, e o que ele gostaria de comunicar? E o espírito fala, pergunte para ele que ele está aqui. Pergunte para ele que ele está aqui. O espírito familiar de Allan Kardec. E Kardec pergunta, espírito familiar, independente de quem quer que seja, querias comunicar comigo? E o espírito ali se apresenta e diz que todo mês, por um quarto de hora, gente, é pouco tempo, 15 minutos, 15 minutos, estarei à sua disposição. E ele fala que estava comunicando porque estava errado entre a linha terceira e a linha 30ª daquilo que ele estava escrevendo, e o espírito fala, vai lá e lê de novo, que você vai encontrar. E Kardec fala, mas eu já reescrevi. E o espírito fala, vá ler de novo, que ainda tem um erro grande lá. E o Kardec localiza esse erro, que é uma outra história. E esse espírito se apresenta como verdade. A mim me chamarás de verdade, espírito de verdade. Pois bem, Kardec, em determinada época, 1864, 63, se recolhe para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele não tinha falado para ninguém. Kardec não tinha falado para ninguém. Nem o editor. E Kardec estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que na época tinha o nome de Imitação do Evangelho. Posteriormente, por conta da interferência do editor e de outras pessoas, Kardec aceita mudar o nome do livro que ele estava escrevendo para o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele recebe, está lá na Revista Espírita, recebe uma carta de Bordeaux, em 1864, e está escrito lá, olha, ele não tinha que contar para ninguém, mas está escrito lá, acaba de aparecer um novo livro, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens. E a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. E mais adiante, esse Espírito diz, há muitas moradas na casa do meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis essas palavras. E vós, meus bem-amados trabalhadores, que suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar a injustiça da sorte, abençoai os vossos sofrimentos. Agradecei a Deus, e mais adiante ele assina o Espírito de verdade. Alguns dizem que o Espírito de verdade é a figura de João Batista. Outros dizem que é a figura do próprio Cristo. Gente, e para mim, que eu tenho menos de 20 minutos para concluir essa conversa, para mim, passou de João Batista, o endereço é do coração amoroso de Deus. Esse Deus que nos colocou esses
Jesus se refere a João Batista como dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Mas não importa. Quem escreve esse item número 5 é o Espírito de verdade. E ele, capítulo 5, ele está endereçado aos espíritas. Aos espíritas. Ele está endereçado aos espíritas. E aí, nós que somos espíritas, e aí tem uma coisa, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? E Kardec fala, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Não é se ele faz palestra, não é se ele dá passe, não é se ele fala a língua dos homens e dos anjos. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza nesse sentido sob a orientação dos ensinamentos dos espíritos. O Espírito de Verdade inicia o número 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E mais, felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Olha só, a caridade é central. A caridade é esteio do evangelho transformador de Jesus. E a caridade não é dar esmolas, a caridade não é apenas levar o pão material, mas sim na sua completitude. 70 vezes 7 vezes o perdão, 70 vezes 7 vezes a compreensão das leis de Deus, 70 vezes 7 vezes a prática da caridade, explicada por Paulo de Tarso. O amor, comportamento, o amor que não é sentimento, o amor que ele é atitude. Porque Jesus falou, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E só dá para entender isso, esse amor, se ele não for sentimento, se ele for um comportamento. Porque a gente aprende praticando. A gente levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, dá os primeiros passos. E no transcorrer da vida a gente vai estar correndo, desenvolvendo o nosso caminhar, como se sempre soubéssemos andar. Então, é por repetição que a gente aprende. Aceitando ouvir, aceitando não, aceitando trocar o nome do livro da nossa vida, como Kardec fez. E o Espírito da Verdade diz ainda, olha só, ele diz que aqueles que souberam recuar diante dos seus ciúmes, aliás, silenciar os seus ciúmes e as discórdias. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubesses impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E a obra, a implementação do Espiritismo como consolador prometido pelo Cristo. Então, muitas vezes nós que somos espíritas não concordamos com alguns procedimentos que a diretoria do centro toma, ou não é verdade? E eu sou dirigente, eu sou presidente de um centro, sou secretário-geral de outro, tem outra instituição que eu também não estou na diretoria. Quantas vezes eu tive que me calar, porque coloquei a ideia, não agradou. Agradou uns, não agradou todo mundo. Então, olha só, esse Espírito da Verdade, esse recado de Jesus, seja por ele, seja por João Batista, não importa. Essa comunicação, esse recado de Jesus, ele fala para a gente, que está estruturando o edifício do Espiritismo. A gente fala para a gente, dirigentes espíritas, representantes das casas espíritas, onde quer que nós estejamos, na via pública, no trânsito, no nosso trabalho, não importa. Qual é a contribuição que nós estamos dando? A tempestade já ruge no nascimento da nova era, da era de Aquários, da era da regeneração. E nós, qual é o nosso papel? Nós estamos sabendo silenciar o nosso ciúme. E olha só, que caridade
esse Espírito maravilhoso, ele não nega que há ciúmes, que há discórdia. Eu estou falando ciúmes e discórdia porque é o que está escrito no texto. Porque são sentimentos nossos. Ou não teve ciúmes e não teve discórdia entre os discípulos de Jesus? Teve muito. Paulo de Tarso foi um, né? É só a gente ver lá em Atos dos Apóstolos. Paulo e Estevão, um livro maravilhoso. Então, os trabalhadores do Senhor têm uma tarefa de construir o edifício do Consolador prometido, levando as verdades celestes traduzidas pelo Espiritismo. Quais verdades são essas? Que o reino dos céus não está aqui nem acolá, está dentro do nosso coração, que é uma edificação do reino imaterial, que nós não precisamos nos deslocar fisicamente para estarmos em comunhão com a espiritualidade. É bom estar dentro do centro, é bom. Mas a gente tem que levar o Evangelho para a nossa casa, levar o Espiritismo para dentro do nosso lar, através do exercício do Evangelho no lar, através das preces, do nosso comportamento. E não é fácil, não é fácil. Os trabalhadores do Senhor são os representantes de Jesus na sua obra. Os trabalhadores da última hora, aqueles que vieram na 1/10 hora para salvar a lavoura, para salvar a colheita, porque o Senhor da vinha ainda não havia terminado a sua colheita. E foi lá buscar aqueles que estavam aguardando, a serviço da empresa, aguardando a hora de entrar em campo. Quantos que estão nos ouvindo agora, Jesus Cristo? Quantos que estão desencarnados, queriam estar aqui conosco, encarnados? Sempre tem aqueles que estão falando, olha, se eu tivesse lá, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquele outro. E nós é que viemos. E nós estamos correspondendo às nossas expectativas antes de nós reencarnarmos. Eu só sei de uma promessa que cada um de nós fez aos amigos e amigas que ficaram no plano espiritual. E a promessa é, eu retornarei melhor. Eu vou retornar melhor. E isso está sendo cumprido. Cada um de nós está se melhorando, porque é o caminho inexorável da evolução. E à luz do Espiritismo, isso é maravilhoso. E cada um de nós que estamos aqui conectados em coração, em sentimento, em alma, em pensamento, estamos ajudando a edificar esse reino imaterial, repito, do Evangelho de Jesus aqui nessa terra de provas e expiações, passando para a regeneração. Então que nós nos identifiquemos com a parte daqueles que estão localizados no livro, no texto, de aqueles que estão tentando, e repito, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelos esforços empregados para se melhorar. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Aqueles que praticam a caridade, a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade é para fora e para dentro. A verdadeira caridade é você ser tolerante com os defeitos dos outros e não se auto-sabotar. Com os nossos desvarios, não nos martirizarmos. Por isso que é importante a gente fazer o Evangelho no lar, a gente ter uma vivência religiosa e entender o seguinte, quem mandou essa carta para nós foi o Espírito de verdade. Isso veio de Jesus. Se veio direto ou indireto, que não importa o formato, a cor do envelope, importa o conteúdo dessa carta. Sigamos destemidos nesta seara bendita, traçada, trilhada por Jesus, o Cristo planetário, caminho, verdade e vida. Sigamos nessa lida, caindo, levantando, tropeçando, não podemos ficar parado. Água parada cria pântano, água correnteza cria oxigênio, cria vida, e cada um de nós é responsável pela edificação deste que é
o reino dos céus, que não está aqui nem acolá, mas dentro do nosso coração. Palavras do Espírito de verdade para a nossa reflexão. Amém.